Bem-vindos a mais um vídeo sobre vetores e geometria analítica. Vamos falar agora sobre soma e subtração de vetores e vamos usar o nosso glorioso GeoGebra que você deve ter instalado. Eu vou dar uma dica para vocês. Está vendo aqui? Eu vou dar um zoom. Você usa aquele movimento de pinça tradicional, tá? E para você não ficar com essa malha muito detalhada, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho, tá? E vai pegar tipos de malha aqui, ó, essa parte, e vai escolher a malha principal, tudo bem? Depois você clica lá e ela some com aquele monte de quadradinho. Mas vamos lá, eu vou colocar um vetor aqui, V, tá bom? Tradicional V de vetor, que é igual, eu vou colocar um bem tranquilo também aqui, vou colocar 2 e 1. E aí está o vetor V 2 e 1, como você pode perceber, tá? As suas componentes são 2 e 1, e ele está ali nas coordenadas com a sua pontinha, aqui no 2 e aqui no 1 para x e y, tá? Eu vou colocar um outro vetor aí. Vou colocar o vetor W, vou dar um chute aqui, vetor W. Para quem não sabe, para quem nunca viu isso daí, é muito comum utilizarmos as letras U, V e W para a gente poder dar nome para os vetores. Eu vou colocar W aqui igual a 1 e 3, lá está, opa, 1 e 3. Lá está o vetor W. E agora eu vou falar para vocês, do mesmo jeito que eu conseguia multiplicar um vetor por um número, por um escalar, por um número real, agora o que acontece se eu resolver somar vetores? Eu não estou mais preocupado em multiplicar por um número, eu estou querendo saber de um mais o outro. Será que isso aqui é possível fazer? É sim. O GeoGebra, que foi programado para poder imitar direitinho as coisas da nossa teoria da matemática, ele coloca lá o meu vetor U como V mais W. E você sabe como é que ele fez isso? Ele sabe, fez desse jeito aqui, ó. Olha só. Ele pegou o V, somou com o W como se fosse número mesmo. 2 mais um, 3. 1 mais 3, 4. Olha lá o meu vetor 3 e 4 que ele mostra para a gente, entendeu? Ele somou componente a componente, valor de x com valor de x, valor de y com valor de y, e visualmente ele me deu isso daí que você está vendo na tela, um vetor u mais w está aqui, ó, o vetor u, né, que é o vetor u, que é o vetor v mais w. Lembrando aí que nosso vetor v era esse e o vetor w é esse daqui, tudo bem? O que que a gente pode fazer com isso daí? Qual que é a nossa interpretação que a gente dá para essa soma? Essa soma é muito simples e é muito interessante. A interpretação canônica que a gente dá para a soma de vetores é que a soma é uma das diagonais do seguinte paralelogramo. Olha só, se eu conseguir traçar direitinho aqui, sem muita... Esse meu vetor aqui tem um paralelogramo, não ficou tão bom assim, mas vai ficar, tá? Esse paralelogramo junta as pontas dos três vetores ali, e você percebe que esse lado aqui, ó, esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse, formando aí um paralelogramo, tá? Em que a diagonal é a soma desses dois vetores aqui, o meu V e o meu W, tudo bem? Então a diagonal, essa maior aí, nem sempre vai ser a maior. Toma cuidado com isso, não viaja, não inventa moda, a gente vai ver depois por quê. A diagonal que a gente achou aqui é a soma dos meus vetores V e W, tá? É a diagonal do meu paralelogramo e essa é dado o nome de regra do paralelogramo para a soma de vetores, que na prática algébrica é simplesmente somar 2 com 1, 3, somar 1 com 3, 4, como está mostrado aqui. Tudo bem? Então vamos fazer de novo isso daí para você ver. Eu vou só deixar o V. Vou deixar o V, mas eu vou apagar o W. Olha lá, apagar. Deixar o V, apagar. Eu colocar um outro. Colocar aqui para baixo 1 menos 1.
Que tal? 1 menos 1, W, igual a 1, menos 1. Olha aí o W. Vamos fazer 1 menos 1. Que tal, gente? Que tal a gente mudar? Em vez de fazer 1 menos 1, colocar 2 menos 2. 2 menos 2, só para ficar maiorzinho. Aí, melhorou. Então tá, esse é o meu vetor V, o de cima. Agora acabei de colocar o vetor W. E vamos somar os dois? Eu não vou somar na mão, não. Fazer isso para mim e nem vou fazer eu mesmo. Eu vou fazer um desenho. Exatamente. Eu vou fazer um desenho aqui para poder mostrar para você onde que ele vai parar. Eu vou fazer um vetor do mesmo módulo, ou seja, do mesmo tamanho desse daqui que eu marquei, para cá, ó, saindo dessa pontinha. Vou fazer um lado aqui. Chega até aqui, tudo bem? Esse lado é paralelo àquele outro. E agora vou fazer um vetor paralelo a esse daqui. Um vetor não, vou completar aqui o lado do meu paralelogramo, né? Se eu completei o lado do meu paralelograma lá, eu sei que a soma disso aí eu não precisei fazer a conta. Vai dar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 4 menos 1. Então, o vetor que vai chegar com a pontinha nesse ponto aí vai ser o meu vetor soma. Quer ver? 4 menos 1. Olha lá. V mais W. Tá lá, o nosso 4 menos 1. Nada, nada de novo. Nada de novo. E a gente usou a regra do paralelogramo de maneira gráfica. Ou seja, eu tinha feito antes o desenho. Não fiz uma conta no número, não fiz nenhum uso, mínimo que seja, das minhas capacidades ali de somar aqueles dois vetores. Porque eles ficariam também desse jeito, ó, mas eu não quis fazer isso. 2 com 2 dá 4, eu somo aqui, ó, você está vendo? 1 com menos 2 dá menos 1. Ou seja, o meu vetor aqui embaixo veio de uma soma de componentes. Graficamente, ele é a diagonal desse paralelogramo. Agora, e se eu quiser essa diagonal aqui, ó? Como é que eu faço? Como é que eu acho essa diagonal? Eu vou dar uma dica para vocês. Ou seja, eu vou fazer, em vez de U mais V mais W, eu vou fazer V menos W. Quer dizer, eu tenho meu vetorzinho aqui, ó, V. E eu tenho meu W aqui, eu quero um vetor que ache essa parte aqui agora, juntando as pontas. Então, V menos W, vamos fazer V menos W? Em vez de fazer V mais W, eu vou apagar aqui, vou fazer V menos W aqui. Como é que ele vai fazer isso daí? V menos W deu 0,3. Então, quer dizer, o que aconteceu? Apareceu um vetor aqui em cima, ó. Apareceu um vetor aqui, ó. Tá? Vetor aqui. Esse era o vetor V. Esse daqui era o vetor... Não, contrário. Contrário. Esse daqui era o vetor V. Não é verdade? Esse daqui era o W. E agora eu saí com V menos W apontando aqui para cima. Ficou meio estranho, não ficou? Como é que isso aí ocorreu? Acontece o seguinte, é muito simples entender. Você vai perceber depois que esse vetor V menos W é nada menos do que essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal que parte do W e chega no V. Esses vetores são paralelos, tudo bem? São paralelos. E o V menos W que o GeoGebra marcou, naturalmente parte da origem, todos os vetores partem da origem, mas a gente percebe geometricamente que se ele partisse aqui da pontinha do W, eu teria um vetor paralelo de mesmo tamanho saindo de W, indo até o V. Esse é o meu vetor V menos W, ou seja, o tamanho desse vetor aqui me dá o tamanho da diagonal, né, outra diagonal do meu paralelogramo. Mas como essa subtração ocorre de fato? Ocorre assim, ó. Na verdade, essa subtração é transformada em uma soma.
Vamos ver como é que é? Se eu fiz V menos W, moçada, olha só. V menos W é a mesma coisa que V mais o oposto de W, tá bom? Então, na verdade, eu fiz uma soma de vetores ali, na verdade, somando o oposto do segundo vetor. Eu vou escrever o menos W. Quem que é o menos W? Menos W. Olha aí, o menos W, ele deu o nome de A, é o menos 2 e 2. Olha o vetor lá onde ele apareceu. Você viu? Então, agora, se eu fizer, vou apagar aqui momentaneamente esse daqui. Vou apagar momentaneamente também o W. Observe que, mais uma vez, esse daqui é o meu V. Agora, esse é o menos W, né? Se eu somar V mais menos W, ou seja, V mais o oposto de W, eu vou ter quem? Aquilo que você já imaginava, né? V mais quem que era o menos W? Menos W, esse daqui, ele deu o nome de A. Então, se eu fizer o V mais o... Vamos colocar até entre parênteses, menos W. Eu poderia ter colocado A, mas vamos colocar V mais menos W. Tá? Ele chamou de B e deu exatamente o vetor que a gente queria, que é esse cara aqui. Esse cara também é o resultado da regra do paralelogramo, quando a gente une as pontas desses vetores, o V aqui embaixo. Opa, era o V, né? Era o V aqui e o menos W aqui. É só você unir as pontas e você vai ter a soma de V mais menos W, que dá para a gente a mesma coisa que V menos W. Tá? V menos W, lembre-se, é V mais o oposto de W. Então, você tem que a subtração, na verdade, é somar um vetor com seu oposto, tá bom? Então, é isso daí que a gente agora vai resumir, né, aqui para vocês. E vamos fazer uns exercícios também. Vamos mostrar uns exercícios. Eu vou inicialmente colocar aqui os eixos. Vou colocar, tentar desenhar um eixo aqui para a gente na mão, no braço, tá? E mostrar a regra do paralelogramo. Tem aqui os eixos. Você tem um vetor aí, vamos colocar aquele que eu coloquei 2 e 1 para cá, 1 e 3 para cá. E pela regra do paralelogramo, nós temos aí o vetor V e o vetor W somados, V mais W aqui. Tá bom? Meus V, olha lá, vou colocar aqui do lado. V era igual a 2 e 1, tudo bem? O W era quem? Era 1 e 3. Assim, eu fico com V mais W igual a 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. Que é esse cara aqui. É o 3 e o 4, tá bom? Então, essa é a soma. A soma está aqui, ela é chamada também, tá? A regra que você usa para fazer a soma é a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo, como a gente pode ver. A subtração também usa a regra do paralelogramo de maneira diferente um pouquinho. A subtração. Tá? A subtração aqui, ó. V mais W é a mesma coisa que V. Opa, não é mais, é menos, né? V menos W é igual a V mais menos W. E que o V mais o menos W acaba dando, tá, um vetor que vai V daqui para cá. Tá bom?
V mais menos W é esse vetor aqui, ó, o V menos W, tá bom? Vai ficar aquele vetorzinho que a gente mostrou no diagrama ali em cima, tá bom? Por quê? Como é que você pode imaginar isso daí? Você pode imaginar que você pegou aqui o meu menos W para cá, né? Somou com V. Usou a regra do paralelogramo. Se você usar a regra do paralelogramo aqui, regra do paralelogramo aqui, você acaba ficando com um vetor que aponta e é paralelo exatamente como esse meu V ali. Fica confuso ali naquele gráfico, né? Ficou confuso, mas você captou a mensagem. Então temos ali, eu vou colocar esse aqui como V menos W. Tá certinho? Uma diagonal, V mais W, outra diagonal, V menos W, ou V mais o menos W. Tá certinho? Só a soma e a subtração são, na verdade, regras do paralelogramo. Uma diagonal e a outra diagonal. Olha lá, vamos agora ver alguns exercícios que você vai ter que fazer, utilizar o GeoGebra. Vou só dar um adianto para você aqui. Você vai somar vetores e conferir suas respostas no GeoGebra. Esse é o primeiro exercício. 03.2, né? O vetor W13 é a resultante. O que é resultante? Eu não falei para vocês, ou falei? Resultante é a soma, tá? Resultante é o vetor que surge quando você soma esse daqui, ó. O V mais W é a resultante da soma de V mais W, tá certo? Então tá lá, ó, o vetor W13 é resultante da soma de U2 menos 1 e um vetor V que eu não sei qual que é. Eu quero que você encontre esse vetor V graficamente, ou seja, através do desenho do paralelogramo cuja diagonal é W. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai fazer esse exercício, aquilo que eu mostrei no vídeo, quando a gente estava no GeoGebra. Desenho paralelogramo sem fazer a conta. Desenho paralelogramo. Simplesmente tentando encontrar. Aqui tinha um vetor aqui, tinha um vetor aqui. Desenha o paralelogramo, acha o ponto e você vai ver direitinho aonde que está o resultado da soma dos vetores, tá? É isso aí que eu quero que você faça. Bom, e agora eu quero também que você, no 03.3, encontre um vetor tal que, somado ao vetor W, resulte um vetor que seja metade de W, ou seja, 0,5W. Eu quero que você faça aí, na verdade, uma soma que reduza o outro vetor. Esse vetor W vai ser reduzido para meio W, não multiplicando por 0,5, porque aí é fácil, né? Mas achando um vetor que, somado com W, você tem resultante a metade do outro. É um problema simples, embora você talvez tenha até feito de cabeça. Vou deixar aí o 0304 para você dar uma pensada, mas é isso aí, moçada. Ficamos aqui e deixamos você com esses exercícios e também com um grande abraço e até o próximo vídeo.